Considerações sobre a atual aprovação da PL 5829 na Câmara Federal, a visão dos principais especialistas do Brasil, tá? Primeiro palestrante, doutor Einar Tribuci, da Tribuci Advogados. Por favor, vem para cá, doutor, tenha bondade. Obrigado pela presença, obrigado FRG pelo convite. A gente nem vai ousar falar de todos os aspectos do marco legal da GD, tá? 15 minutos eu acho que inviável. Então a gente escolheu um breve tema aqui, que são as questões financeiras que identificamos que agora passam a impactar o setor de GD. Destacamos alguns principais pontos e é isso que a gente pretende explorar na apresentação, e tenho certeza que os demais colegas que também falarão endereçarão outras questões que influenciam o marco legal da GD. Acho que vai ser um painel bem legal, que a gente vai ter uma visão aí bem diferente de cada um e de questões diferentes também que influenciam o marco legal da GD. Falar rapidamente, nosso escritório é um escritório focado hoje no setor de energia. Temos uma equipe multidisciplinar para atender esse tipo de projeto. Apesar de pequenos, nós já atendemos no escritório, de alguma maneira, cerca de 1 gigawatt de projeto de energia solar, seja de aspectos tributários, aspectos imobiliários. E, em prol da ABGD, escrevemos um livro dedicado ao setor de geração distribuída, abordando aspectos jurídicos. Uma fala não muito técnica, mas ontem fiquei um pouco inspirado, estava assistindo uma entrevista do Yuval Harari, que foi o escritor do livro Sapiens, e o que eu acho mais interessante de tudo que a gente está vivendo, né, no setor de GD, e que o marco legal da GD tem tudo a ver com esse momento, é que nós, hoje, podemos atuar em algo que, de fato, ajuda as pessoas. Então, seja através de um projeto remoto, seja através de um projeto junto à carga, eu acho que a grande beleza da geração distribuída é que nós, de fato, endereçamos uma solução que ajuda as pessoas. E roubando um pouco da fala desse autor ontem, que a pergunta foi: o que a gente aprendeu agora com tudo que passou nesses últimos 2 anos com a Covid, é que o cooperativismo, ele move montanhas, e chegamos aí numa situação de contenção da pandemia e vacina graças ao cooperativismo de todos. E eu acho que é isso que esse evento e o que o setor tem vivido, de hoje poder se cooperar mais. Eu acho que a partir do momento que tem mais dinheiro na mesa, é possível ter melhor cooperação. E eu acho que a ABGD, esse tipo de evento, demonstra que a divisão, compartilhar o conhecimento é muito importante para que a gente continue no processo de evolução, né? Bom, vou começar a falar um pouquinho da garantia de fiel cumprimento. É algo novo que não tinha até esse momento. Todo mundo sabe que solicitações de acesso eram realizadas e não existia nenhum tipo de contrapartida financeira. E agora, com o marco legal da GD, ainda não aprovado, mas ainda assim é um texto que foi aprovado na Câmara, não no Senado, a gente tem o tema da garantia de fiel cumprimento. E como isso daqui ficou? Para centrais com potência superior a 500 kW e abaixo de 1 mega, deverá ser apresentada uma garantia de 2,5% sobre o valor do projeto. E, para projetos com potência superior a 5 megas, nós temos, então, a obrigatoriedade de apresentação de garantia de 5%. Consórcios e cooperativas ficaram desobrigadas desse tipo
de garantia. Então, isso presume que a solicitação de acesso também deve ser realizada através de uma cooperativa ou de um consórcio. E, para projetos de potência superior a 500 kW, que já tenham um parecer de acesso emitido ou que a solicitação de acesso tenha sido realizada, terão até 90 dias para a apresentação dessa garantia, partindo da premissa que a lei foi aprovada e publicada. Tá? Não se aplica essa garantia caso seja celebrado um contrato com a distribuidora em até 90 dias de publicação. Então, se houver já o parecer de acesso e o solicitante assinar o CUJ, em até 90 dias da publicação da lei, também fica desobrigado da apresentação da garantia. E pode desistir da solicitação de acesso sem que a garantia seja executada. Desculpa, tem um errinho ali, ficou em, mas faltou, é sem, desde que antes de 90 dias da emissão do parecer de acesso. Aqui a gente está falando, né, acho que tem um público bem diverso, aqui estamos falando de projetos maiores, projetos geralmente de alto consumo, seja remoto ou junto à carga. A garantia vigorará até 30 dias após a conexão ao sistema, ou seja, qual o motivo dessa garantia? Né? A garantia vem no espírito de evitar a especulação em pareceres de acesso, sobre essa solicitação sem ter a certeza de que vai seguir adiante com o projeto e vender o parecer de acesso. Então, a garantia visa inibir e fazer com que apenas os solicitantes que, de fato, concluirão um projeto, trabalhem com esse tipo de projeto maior. Questões que ficam em aberto, né, em relação a essa garantia de fiel cumprimento. Qual que vai ser a base de cálculo da garantia? Porque a gente está vendo uma evolução aí, um aumento, né, de preço constante. Então, essa garantia vai ser com base na data da solicitação de acesso, ou vai ser da emissão do parecer de acesso, ou quando o início da construção se der. Quais tipos de instrumentos financeiros, né, se houver aqui participantes do mercado financeiro, securitário, abre aí mais uma janela de oportunidade para esse setor, pois vai precisar de uma agilidade na contratação desse tipo de instrumento. Então, a gente tem aí hoje um mercado, caso essa lei fosse publicada hoje, a gente tem aí um mercado totalmente carente nesse aspecto de que tipo de produto financeiro poderia ser contratado para a apresentação desse tipo de garantia. E sobre as demais modalidades de geração compartilhada, que no marco legal nós temos o condomínio civil voluntário e a associação civil de quaisquer tipos, por que e se será também possível a dispensa da apresentação da garantia para esses novos tipos de geração compartilhada que estão presentes no marco legal da GD. Tá? Essas são as questões que, para mim, até o momento, ficam pendentes e que provavelmente deverão ser endereçadas através de uma resolução da ANEEL. Eu tenho costumado dizer que a gente vai sentir saudade da 482 quando o marco legal da GD for publicado, porque o que tem de normas que terão que ser reguladas pela ANEEL são inúmeras. Então, acho que essa é mais uma das questões que precisará ser endereçada pela ANEEL. E aí, lá no final, quem leu o texto, né, do projeto de lei 5829, nós temos algumas questões que ficam naquelas entrelinhas. Tem um parágrafo lá que fala: os projetos de geração distribuída também serão enquadrados no artigo 2º ou 3º da lei 11.488 e 12.431 e sei lá o que é lá. E quem não tem muita prática assim, de ficar buscando legislação, é chato isso, fazer essa amarração. Mas nesse parágrafo ali, escondidinho, o que a gente tem são algumas questões muito interessantes para o setor de GD, que já são questões que
existem no mercado de geração centralizada de energia, tanto o mercado geração centralizada, contratação via leilões, como também de mercado livre. A primeira delas é a diminuição de CAPEX através do benefício do REID. Por que benefício do REID? Porque o que a lei, o marco legal da GD está trazendo é que os projetos de geração distribuída também devem ser considerados projetos de infraestrutura. E que, por consequência, ao ser considerado projeto de infraestrutura, teriam o benefício do REID, que nada mais é do que a isenção do PIS e da COFINS na compra de equipamentos e na compra de serviços em geral, especificamente um contrato de EPC na contratação para a construção de uma usina. Então, é uma desoneração substancial, estamos falando de 9,25, tá? A alíquota combinada, 1,65 de PIS, 7,60 de COFINS, combinado daria 9,25, é um grande atrativo. A dificuldade que eu vejo aqui só é o timing disso, porque em projetos de geração centralizada, a obtenção do REID, ela precisa passar desde o Ministério de Minas e Energia até a chancela da ANEEL e a Receita Federal. Isso tarda rapidamente, assim, fazendo algo que a gente já teve experiência, 4, 5 meses. Então, se a gente pensar que num projeto de geração distribuída, o tempo para que um parecer de acesso seja concedido e a usina seja construída é muito mais veloz que isso, fico um pouco receoso se os negócios serão desenvolvidos mais rápido do que a obtenção do próprio benefício fiscal. Outra questão que, pelo fato de GD, passa a ser enquadrado como um projeto de infraestrutura é em relação à possibilidade de finance, né? A possibilidade de obtenção de capital para a construção desse tipo de usina. Não é novo, não é tão novo, de outra forma, players têm endereçado essa questão, mas agora fica patente na legislação. Então, players hoje mais estruturados não estão indo nos bancos de varejo contratar dívida para construir suas usinas. Eles desenvolveram outras modalidades de finance, justamente para diminuir o custo da construção da usina através de uma diminuição de um custo financeiro, que nada mais é do que os juros, né, na contratação desses empréstimos. A primeira delas é a possibilidade de emissão de debêntures incentivadas, conversíveis ou não, onde essas debêntures incentivadas, a grande vantagem de uma debênture incentivada é que ela tem isenção de IR para a pessoa física. O que isso traz? Traz, então, uma possibilidade de cobrança de juros menor para o off-taker da dívida, já que o que eu preciso entregar de rendimento para um investidor pessoa física está isento de IR. Então, eu posso pagar para ele menos, já que ele vai ter um ganho maior ao não ter o pagamento de imposto de renda sobre esse tipo de investimento. Então, é uma operação triangular, que envolve um investidor, envolve uma instituição financeira, envolve uma empresa que estará contratando essa dívida. Tá? Isso é muito comum no mercado e passa, então, a ser acessível no mercado de geração distribuída. Para a pessoa jurídica, a tributação é diferente, estamos falando de uma tributação regressiva, uma tributação única de 15% sobre esse tipo de investimento financeiro. O que eu quero dizer com isso é que vai pagar 15% e esse ganho que a pessoa jurídica terá com esse tipo de investimento não vai ser submetido à sua base de cálculo, e que no exemplo do lucro real impactaria em 34% de imposto de renda e contribuição social. E a outra questão é sobre a possibilidade de que investimentos de geração distribuída passem a receber investimento de fundos de investimentos de infraestrutura. FIPE nada mais é do que Fundo de Investimento de Participações em Infraestrutura, que tem isenção de IR sobre os rendimentos pagos para os investidores, né, os cotistas do fundo,
E, além disso, uma isenção na alienação dessas cotas, o que é formidável. Então, você imagina no mercado de bolsa de valores, no mercado balcão, você poder vender essas cotas desse fundo, havendo ganho, você também não pagaria ganho de capital. Então, isso também é mais um atrativo. Existem fundos aqui, exemplo, existe um fundo da 20 Partners que investe em linhas de transmissão, ativos de energia, que vai pagar dividendos mensalmente, trimestralmente. Tem muita segurança esse tipo de fundo e que poderão também alocar capital em projetos bem estruturados de geração distribuída. Eu acho que tudo isso faz com que o mercado se profissionalize, porque esse tipo de instituição tem outro tipo de compliance, mas traz uma janela de oportunidade incrível, uma diminuição do custo do capital e, com certeza, vai ao encontro de todo o crescimento da GD e o sucesso que a gente pensa que vai continuar existindo no nosso meio. Fica aqui meu contato, havendo qualquer dúvida, fico à disposição e obrigado. Nosso muito obrigado ao Dr. Einar Tribucci, da Tribucci Advogados.